Psicoterapia é fundamental como parte do tratamento, né? Ela atua tanto na prevenção quanto no controle das crises, naquela ansiedade antecipatória. A gente tem que desmistificar o paciente daquele medo que ele tem de uma nova crise, porque a presença do medo que ele tem de ter uma nova crise não vai impedir que ele tenha, mas vai gerar ansiedade nele, né? Ele vai ficar com aquela ansiedade antecipatória o tempo todo. Dentre a terapia que a gente tem melhor resposta, até por ter mais estudos, é a terapia cognitivo-comportamental, embora todas as outras técnicas também se mostrem eficazes para o tratamento do transtorno do pânico. A TCC ela é mais rápida, né? Então ela é de curta duração e por isso que a gente tem uma resposta mais rápida com ela. A psicoterapia mais o tratamento farmacológico, ele mostra melhores resultados nos estudos, né? Porque a gente tem uma associação e a gente tem uma mudança de pensamento e de estrutura funcional. E é bastante importante frisar que o tratamento farmacológico tem duração de 2 anos. Eu costumo dizer assim que a gente não está falando de antibiótico, né? Antibiótico a gente toma 2 semanas e tá ok. Quando a gente está falando de pânico, quando a gente está falando de ansiedade, o tratamento mínimo é de 2 anos. E não é de 2 anos do início do tratamento, é de 2 anos de quando o paciente remitiu o quadro clínico, né? Por que isso é tão importante? Porque se a gente tira a medicação antes desse tempo, que é muito comum, às vezes a pessoa interrompe a medicação por conta própria, ela voltar a ter sintomas novamente. E como ela experimentou um período de bem-estar, quando ela volta a ter uma crise novamente, a sensação de que ela ficou pior do que antes. Não é que a crise for pior, mas é porque ela experimentou o que é ficar bem, né? Psicoeducação é fundamental, né? A gente precisa orientar esses pacientes que essas crises têm início, ela tem meio, tem fim e que elas são de curta duração, né? Se você orienta para esse paciente que a crise não tem a intensidade, a duração que ele imagina ter, ele já vai ficar mais calmo na hora da crise. Que não vai acontecer nada com ele durante aquela crise. Ele já vai ter uma sensação de estabilidade para conseguir superar aquela crise. E de como proceder naquele momento, né? Então, esse paciente precisa ficar parado onde ele está. Se ele estava dirigindo, ele encosta o carro e para ali. Se ele está no meio da rua, ele senta, que seja no meio da calçada e fique ali. E ele precisa aprender a desfocar dos sintomas internos que ele está sentindo. Quanto mais ele ficar olhando para o coração batendo, para a sudorese, para a sensação de mal-estar, maior a duração da crise. Então, a gente pede para ele desfocar para o ambiente, né? Para ele começar a olhar para coisas aleatórias que tirem ele daquela sensação interna que ele está sentindo. E indagar sobre as crenças do paciente. O que você pensa na hora que você está tendo a crise? Eu tenho medo de enlouquecer. Eu tenho medo de deixar minha família. Eu tenho medo de morrer. Então, é importante entender o porquê que ele está tendo aquela crise e quais são os pensamentos dele como consequência daquelas crises. Explicar para esse paciente que o ataque de pânico, né, o transtorno de pânico, não leva à morte. Ele não vai morrer, né? Embora a crise de ansiedade, os ataques recorrentes, eles acabam gerando alterações cardíacas, mas ela não se faz de forma súbita, né? Ela se faz de um estresse crônico, né? Então, a pessoa não vai morrer de um ataque de pânico, isso a gente tem que tranquilizá-la muito, porque a sensação e a certeza de que ela não vai morrer também traz muito mais tranquilidade. Explicar para esse paciente que ele não vai enlouquecer, que tem medo de enlouquecer não enlouquece, né? Quem fica maluco não tem consciência de que está com uma alteração do pensamento, da percepção que está louco. Então, um grande diagnóstico diferencial, vamos colocar de um paciente esquizofrênico ou de um paciente que está com alteração da percepção e do pensamento, é que ele não tem consciência, né? Ele diz para você que ele está grávido, o homem, ele está grávido. Não adianta você explicar para ele. Então, ou seja, ele não tem insight, ele não tem percepção. Então, quem tem medo de enlouquecer, não fica louco, tá? É ansiedade. Orientar sobre exercício de respiração. Esses pacientes que estão em crise de pânico, eles hiperventilam. Começa a respirar. Isso aumenta a sensação de taquicardia, isso aumenta a sensação de mal-estar. Então, orientar que ele precisa respirar lenta e profundamente. E expirar também lenta e profundamente.
essa sensação de inspiração e expiração oxigena o nosso cérebro e vai fazendo com que a gente consiga ter uma sensação de calma maior. Tem uma técnica que está disponível na internet, que particularmente eu gosto muito de trabalhar, né? Então a gente orienta o paciente, imprime a folha, pede para tirar foto, colocar no celular, que é uma técnica de psicoeducação, em que você segue alguns passos, e dentre esses passos, o mais importante é que ele ensina você a respirar, né? Ele pede para você respirar em um determinado momento, e ele pede para você sair de dentro de si, né? O que é sair de dentro de si? É olhar o ambiente, né? Então, focar em qualquer situação que te faça parar de pensar em si mesmo naquele momento. E é uma técnica de extrema eficácia, porque a hora que o paciente começa a fazer, ele começa a se acalmar. A gente começa a fazer a técnica junto com ele, funciona e a crise vai acabando. E uma coisa que é extremamente importante, acolher e entender esse paciente e não desmerecer. Como a gente colocou no início, esses pacientes frequentemente eles procuram um serviço de emergência e lá eles chegam, eles são tratados como piti, né? Fulano teve um piti novamente, né? Beltrano já está com piti. Não é um piti, o paciente não tem consciência daqueles sintomas, né? E ele não consegue segurar, ele não consegue interromper aquela crise, principalmente quando ele é inicial e quando ele não teve assistência nenhuma. Então, com muita frequência, ele chega aqui, nossa, eu fui no pronto-socorro e eu fui tratada tão mal, né? A equipe lá me tratou tão mal, ninguém mereceu, orientou minha consulta, ninguém me tratou, quando eu não coloco um sorinho, um amarelinho, para poder sair da minha crise. Então, com benzodiazepínicos, até para ele poder acalmar, para ele poder sair daquela crise, porque naquele momento ele não tem recurso interno para sair, mas ele tem que ser acolhido e orientado a procurar um profissional. Prescrever uma medicação no pronto atendimento, um inibidor seletivo, uma venlafaxina ou um triciclo, nem sempre é aconselhável. Por quê? Porque um pronto atendimento, o colega não vai conseguir dar assistência para esse paciente depois. E aí você inicia uma medicação, ele vai ter todo o perfil de efeitos colaterais, sobretudo nas primeiras 2 semanas. Dentre esses pode ocorrer uma piora do quadro clínico e ele vai queimar a medicação, que a gente fala, né? Às vezes a medicação prescrita até foi adequada, mas foi uma dose inadequada, foi uma dose muito elevada, né? Então, uma dose que a gente teria que começar com 5, às vezes prescreve 20. E aí o paciente que já estava ruim, que teve crise de pânico, piora muito. Então, a ideia faz o sintomático e encaminha para avaliação, né? Exclui causa clínica, tem que fazer os exames. Por mais experiente que você seja, né? Por mais que a gente olhe para o paciente, a gente tenha certeza que aquilo é um transtorno de pânico, a gente precisa investigar a causa clínica para não comer bola. Transtorno de pânico não mata, ataque cardíaco mata, né? O hipotiroidismo não tratado ou hipertiroidismo não tratado tem uma série de consequências para a saúde física do paciente. Então, por mais experiente que o profissional seja na área de psicologia, seja na área da medicina, seja um médico de pronto atendimento, ele precisa investigar esse paciente para ver se não tem alteração clínica. Excluída a alteração clínica, afirmou o diagnóstico do transtorno de pânico, que ele acha que é uma crise de ansiedade, porque geralmente eles falam, encaminhar para terapia ou encaminhar para um psiquiatra. Nem sempre esse paciente vai precisar ser medicado. Às vezes, alterações, intervenções psicoterápicas, atividade física já resolve o transtorno do pânico, já resolve aquela crise. Mas na grande maioria das vezes a gente precisa associar o fármaco e a psicoterapia, mais as orientações de psicoeducação, tá?